tenho certeza que tu já deve ter assistido alguma série e ficou pensando que seria muito maneiro usar ela como um cenário pra tua campanha. Tu já pensou nisso? Eu já pensei nisso, e é por isso que no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre 5 séries que dariam um baita cenário de RPG. Algumas dessas que eu vou citar aqui, inclusive, já foram adaptadas, eu já vi sendo jogadas e achei extremamente interessante. Mas chega de enrolação e vamos pro vídeo. Porque eu quero abrir essa lista com um nome que é até bastante óbvio, porque eu tô falando de Arcane, que eu já vi sendo jogada, já vi uma campanha de Arcane e já deu pra ver que dá jogo legal. Até porque esse é um cenário extremamente rico, ele vai muito além do que as coisas que a gente viu na série. Ele tá sendo construído já desde que o jogo foi lançado, coisa de uns 15 anos atrás. Então se tu quiser dá pra usar um cenário gigantesco, tem vários lugares diferentes, centenas de personagens, facções e tudo mais que o mundo precisa ter e que é ótimo pra um cenário ter. Mas nesse caso a gente vai falar especificamente da série, porque só com ela a gente já tem um cenário redondinho pra tu rodar uma campanha. Só de pegar aquele recorte da relação entre Zaun e Piltover já tem muito assunto pra tu abordar, não precisa nem ficar preso no enredo da série em si, tu pode construir várias histórias naquela mesma ambientação. E aí vai depender do tipo de história que tu quer contar. Pode ser, por exemplo, uma coisa mais política, pode ser que comece com a morte misteriosa de um membro do conselho, e aí a partir daí vai se desenrolando toda uma conspiração por trás, uma investigação. Ou então pode ser que tu prefira uma história sobre uma droga que tá se alastrando pelas ruas de Zaun, tá causando mutação na galera, e aí os jogadores precisam descobrir quem é que tá por trás disso. Também pode ser uma corrida contra o tempo atrás de um artefato Hextech que foi parar onde não devia, e aí todo mundo tá atrás dele, nem todos com intenções tão boas assim. Pro segundo nome da nossa lista, eu tenho que falar de uma série que foi talhada perfeitamente pra ser um RPG, e eu tô falando de Westworld. Porque imagina as possibilidades que tu vai ter de trabalhar basicamente qualquer tipo de cenário dentro da mesma campanha. Porque pode ser que tu fique meio indeciso, que tu fique pensando assim, pô, queria usar um cenário medieval, mas eu também queria que ele fosse futurista. Talvez ele poderia ter piratas, ou será que ficaria mais legal no Japão feudal? Mas e se fosse no Velho Oeste? Talvez Roma Antiga? Ou será que ficaria mais legal numa colônia espacial? Um cenário de Westworld te permite ter tudo isso dentro da mesma campanha. É só tu fazer vários parques, dá pra fazer uma miscelânea com tudo que tu quiser. E o mais interessante não é só usar essa variedade de cenários, é pensar em toda aquela ideia por trás da história, dos robôs, da consciência e tudo mais. Pode ser que os jogadores sejam pessoas que estão ali visitando aqueles parques, mas também pode ser que eles sejam robôs que estão só seguindo uma programação. Talvez nem eles saibam exatamente o que eles são. Pode ser que eles achem que são pessoas reais, mas no fundo talvez não seja tão real assim. Dá pra tu jogar com essa coisa da manipulação do livre-arbítrio. Será que os jogadores estão fazendo o que eles querem? Ou será que eles estão sendo manipulados? Pode ser que por trás do escudo o mestre tá ali o tempo inteiro manipulando os resultados, as situações, os testes. Pode ser que tenha toda aquela coisa da simulação dentro da simulação, que ninguém sabe exatamente o que é realidade e o que não é. E aí pode ser que com o tempo os jogadores vão se libertando dessa manipulação e vão percebendo a verdadeira realidade. E eles vão se livrando das amarras, o mestre perde o escudo e os jogadores vão tomando o controle não só das próprias ações, mas do jogo como um todo. Outra série que daria um baita cenário para tua campanha é uma que até já tem um RPG sobre ela, que é o famoso The Walking Dead. Essa é uma franquia que eu conheci pelos quadrinhos lá por volta de 2005, 2006 e eu já gostei logo de cara, porque não era aquela coisa de vamos dar tiro em zumbi e é isso aí. Os zumbis estavam ali só para dar um tempero, porque a história era toda sobre as pessoas que estavam ali, como que as pessoas lidariam se a sociedade como a gente conhece desmoronasse. E isso é um conceito muito interessante de tu abordar numa campanha de RPG, porque os zumbis são uma ameaça, só que muitas vezes os humanos podem ser ainda piores. E aí, com base nisso, tu pode construir praticamente qualquer tipo de história, porque são histórias sobre humanos tentando reconstruir a sociedade, ou talvez tentar construir um novo tipo de sociedade. E pode ser que tu queira focar mais nos elementos sociais, pode ser uma campanha em que os jogadores precisam se organizar para construir uma comunidade segura, para construir uma sociedade que eles considerem ideal. Mas pode ser que tu queira uma história mais de exploração, em que os jogadores têm que procurar por recursos em uma cidade tomada pelos zumbis, e aí vira uma coisa mais de sobrevivência. Ou talvez eles precisem atravessar do ponto A até o ponto B para chegar em algum lugar, e aí tem todos os perigos do caminho, ou até pode ser que eles precisem se infiltrar em um lugar específico. E um ponto interessante é que não são só os pontos de vida que importam, dá pra lidar com outras mecânicas, como medo, estresse, culpa, porque muito desse cenário depende não só do quanto que tu sobrevive, mas principalmente de como que tu vive. Então essa parte psicológica tem um papel muito importante. E é claro que a parte física também, porque esse pode ser um cenário extremamente punitivo, qualquer passo em falso já era. Mas agora eu vou falar de uma série que talvez dê um cenário meio diferentão, mas que também pode ser extremamente legal dependendo de como tu resolva abordar isso, que é Prison Break.
Break. Tu tem uma limitação gigantesca de espaço, até porque os jogadores estão confinados em uma cadeia de onde eles não podem sair. Mas é interessante que quando tu tem esses cenários menores, dá pra colocar vários detalhes, e isso deixa o jogo muito mais rico, porque nesse contexto os jogadores vão ter que lidar com várias facções, com os guardas, e vão ter que fazer parte desse jogo de alianças pra continuar vivos. E tem que ter aquele equilíbrio, porque não dá pra agradar todo mundo. Se tu tentar agradar todo mundo, tu vai acabar sem agradar ninguém. Só que se tu fechar com uma galera, tu vai arranjar confusão com outra. E dá pra fluir muito bem o jogo nesse balanço, principalmente quando os jogadores não têm pra onde correr, eles vão ter que lidar com a situação de frente. E a partir daí dá pra usar várias mecânicas legais, por exemplo, um sistema de vínculo com os grupos. Quanto mais parceiro tu for de algum deles, maior a chance deles te ajudarem. Só que se tu trombar de frente com uma galera que tu tem uma inimizade, aí pode ser que a chapa dê uma esquentada pro teu lado. Outra coisa interessante que tu pode meter no jogo é evento aleatório. O grupo tá lá fazendo a missão e do nada, pá, rebelião. E aí os jogadores vão ter que parar o que eles estão fazendo e mudar totalmente os planos, porque agora é sobreviver. Ou então os guardas chegam pra revistar tua cela. Como é que tu vai lidar com isso? Tu vai pagar propina ou tu não tem nada pra esconder? Ou pode ser que chegue um novo prisioneiro sinistro no teu bloco e aí a dinâmica social muda completamente. E dá pra fazer uma campanha bem focada na coisa da estratégia, da resolução de problemas, até conseguir escapar da cadeia. E o legal é que dá pra manter esse conceito da cadeia, mas mudar completamente a roupagem disso. Pode ser uma masmorra medieval cheio de magia, ou então pode ser uma colônia penal na lua comandada por uma inteligência artificial, ou pode ser só uma cadeia normal mesmo. E se tu ainda quiser colocar um temperinho a mais na história, pode ser que um dos jogadores seja um policial infiltrado, ou quem sabe até um agente duplo, que os policiais achem que tá infiltrado pra espionar, mas na real ele tá fechadão com o grupo. Mas agora pra fechar eu tenho que falar de uma série que eu gosto bastante, que eu acho que daria um baita cenário de RPG, que é Twin Peaks. E aí tu pode pensar, pô, mas é só uma cidade, bagulho genérico. Só que não é só a cidade, é toda aquela atmosfera meio surreal, meio sobrenatural maluco, misturado com sonho. E a partir disso tu pode contar absolutamente qualquer história dentro da cidade. Tu pode focar mais naquela coisa do mistério, naquela linha de quem matou fulano, quem fez não sei o quê. Mas também pode focar em outros tipos de história que casem com essa coisa meio esquisita, meio contraditória, meio sem lógica. E pode ser que comece com uma coisa mais normal e que vá ficando mais surreal, mais sobrenatural com o passar do tempo. E uma mecânica que eu acho que pode ser muito interessante é que os personagens tenham duas versões. Primeiro, uma face pública que seja mais normal, mais aquela coisa das aparências, mas que no privado eles tenham algumas peculiaridades, alguma camada de mistério, algum poder não muito bem compreendido. Pode ser, por exemplo, que um deles veja fantasmas, que algum outro escute sussurros de outros tempos, só que ele nunca sabe se aquilo é do passado ou do futuro. Pode ser que tenha outro que, sei lá, quando toca em algum objeto, consegue se conectar mentalmente com todas as outras pessoas que tocaram nele, ou pelo menos com a última pessoa que tocou naquele objeto. E uma coisa que eu acharia legal seria se os personagens dos jogadores também tivessem alguma coisa desse tipo, só que os outros jogadores não sabem exatamente o que cada um tem, porque é uma coisa particular, uma coisa que talvez nem a própria pessoa compreenda tão bem. Só que aí também pode ser que conforme cada um vai se envolvendo com esses elementos sobrenaturais, eles vão perdendo a conexão com a realidade. Mas essas aqui foram 5 séries que eu acho que dariam um baita cenário pra tua campanha. E aí eu quero aproveitar para te perguntar duas coisas. A primeira delas é te perguntar o que tu achou desse tipo de vídeo. Achou interessante? Achou chato? Tá interessado em mais conteúdos assim? E a segunda pergunta é quais outras séries que tu acha que dariam um jogo, que dariam um cenário interessante pra jogar? E aí, quais histórias que poderiam ser contadas? Quais mecânicas que casariam bem? Mas de tudo isso, esse vídeo aqui chegou ao fim. Se tu gostou dele, deixa aquela curtida pra eu saber. Eu também te convido a se inscrever no canal pra tu não perder os próximos, porque esse vídeo chegou ao fim. E até a próxima.